E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Estou trazendo aqui para vocês o Seleção Esporte TV, falando tudo sobre o jogo do Verdão contra o Flamengo, galera. Jogo que aconteceu no Maracanã. Palmeiras infelizmente perdeu essa partida no placar de 3-2, mas o Verdão continua líder do campeonato com 61 pontos. Mesmo tanto de ponto que o Flamengo, mas o Verdão tem uma vitória a mais. Jogo que teve bastante polêmica de arbitragem, galera. Palmeiras que foi bastante prejudicado. E o Verdão continua aí na liderança, né, galera? Palmeiras aí que vai ter uma sequência muito pesada agora. Vai ter Libertadores, LDU aí no meio da semana. Fica aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? O Palmeiras vai viajar para jogar em Quito no meio da semana, o Flamengo joga em casa contra o Racing. Mas a gente colocou só o Campeonato Brasileiro. O Palmeiras recebe o Cruzeiro, visita o Juventude. Recebe o Santos, visita o Mirassol. E aí o jogo atrasado contra o Santos com o mando do Santos, né? O Flamengo visita o Fortaleza, vai pegar o Racing nesse meio de semana, vai receber o Sport, visita o São Paulo, recebe o Santos. Visita o Sport, você tem razão. O Flamengo joga 2 vezes contra o virtual rebaixado, não quer dizer que já ganhou 6 pontos não, tá, gente? Pode acontecer, inclusive o Sport tem vendido, cara, algumas derrotas recentemente, mas em comparação, o que é mais difícil hoje? Para o Flamengo pegar o Sport como mandante no Maracanã, ou o Palmeiras ir fora de casa contra o Juventude? E o Cruzeiro nesse meio tempo? O Cruzeiro, 2 clássicos contra o Santos, que tá em ascensão, tá melhorando. Um jogo fora contra o Mirassol, né? Flamengo, o jogo mais difícil para mim, teoricamente falando, é fora contra o São Paulo, que não está vivendo um grande momento. Não, você tem razão. E o Cruzeiro vai visitar o Palmeiras, recebe o Vitória, visita o Grêmio, recebe o Fluminense e encara o Juventude. Isso é tudo teoria, né? Vamos ver na prática como os times vão se sair. Pra gente quebrar a cara. Sim. Não, mas na teoria você tem razão. Eu acabei de dar uma... No campo teórico você tem razão. Além de um confronto direto, que vai ser um jogaço Palmeiras e Cruzeiro, para mim o jogo mais complicado de todos é o Mirassol fora. Ambos vão jogar fora com o Mirassol. Muito bom. Lembrando que o Mirassol no Allianz Parque empatou com o Palmeiras. E dentro de casa não perdeu de ninguém. É o único time invicto em casa do campeonato é o Mirassol. E o Flamengo. Mirassol e Flamengo. E o Flamengo. Não perderam em casa. E o Flamengo. São os 2 times invictos. Mas Palmeiras e Flamengo vão enfrentar o Mirassol em casa. Não, fora de casa. Então, Flamengo vão enfrentar o Mirassol. Flamengo e Palmeiras vão enfrentar o Mirassol na casa do Mirassol. O Mirassol contra o Flamengo no Maracanã perdeu de 2-1, num jogo bom. E empatou com o Palmeiras no Allianz. Bota a polêmica do jogo aqui pra gente. Né? Realmente a polêmica do jogo. E com a imagem que vai... Isso aqui vai ser assunto por muito tempo. Vamos... Como a CBF agora disponibiliza áudios de lances nos quais o juiz nem foi para a cabine, a gente pode ouvir o que levou a arbitragem de campo e de VAR a deixar tudo como ficou no campo mesmo. E vocês vão poder tirar as suas próprias conclusões agora. Direto na área. Goleiro. Ataque. Pode jogar, também jogar. E nada no goleiro, tá? Ele tá reclamando que tem uma mão que... Aguarda. Para esse empurrão aqui. Para lá. Ok. Calma, Gomes. Calma. Eu não vou autorizar. Ele segurou o jogo. Eu não vou autorizar. Pode ficar tranquilo. Ok, solte velocidade. Não vai ter. Agora sim. Não vai. Pela 3 também, tá? Pode ficar tranquilo. Pela 7 primeiro. Vai rogar, por favor, vai. Vai lá. Ok. Vai lá. Pra mim, essa mão aqui é só uma mão de referência. Não Perfeito. tem esse impacto. Que não impacta. Ok. Wilton, pode seguir o Wilton. Tá me bloqueando Pode toda hora. seguir. Existem 2 braços na costa, os 2 braços dele tá estendido e não faz a flexão com o impacto para empurrão. Aqui. Tá estendido. Algumas coisas claras para mim. O Wilton não tem visão do lance. Não. Então era lance de VAR. Ele estava mal colocado. Era lance de VAR. E o mesmo árbitro de VAR, você pode repetir o nome do cidadão? Caio Marcos Ribeiro. Que viu o pênalti do Kaká no Bruno Henrique, Inter e Corinthians, né, achou que isso não teve impacto. Então, assim, é muito difícil estabelecer qual é a linha dele. Porque ele pensa de um jeito num jogo e de outro completamente diferente no outro. É duro, hein? É duro, hein? André, isso aí é revelador. Primeiro, o ambiente é tóxico. Ok? Não teve impacto. Agora vamos para a questão básica da arbitragem brasileira. Ela não tem gestão. Esse lance aí hoje pode ser pênalti.
numa das 3 partidas disputadas hoje, que serão disputadas hoje à noite, alguém pode considerar pênalti. Se eu tô vendo isso aí no futebol inglês, eu falo, cara, futebol inglês é assim mesmo, gente. Dificilmente vão marcar pênalti isso aí. A reação do Jorginho, mas se eu tô vendo um jogo no Brasil, eu falo, pô, no Brasil não marcaram esse pênalti? Eu só tenho um ponto que eu queria ouvir vocês, que me gerou dúvida. Vocês acham que esse contato, ele tem mais impacto do que o contato do Danilo no Vitor Roque na origem do segundo gol do Flamengo? Cara, eu achei o lance do Vitor Roque lance de jogo. Eu achei que o Vitor Roque cai. Ele não é derrubado. Aqui eu acho que o Gustavo Gomes é empurrado. Você não vê o puxão do Danilo no Vitor Roque? Não consegue ver? Não vejo. Não, consigo ver. Não, se o juiz marca no campo, pra mim tudo certo. Naquele lance ali. Eu acho que tem uma diferença. E se marca a falta no Vitor Roque, não acho que teria polêmica, tá? Porque realmente existe. A diferença pra mim é... se o VAR chama e marca, eu estaria criticando o VAR. Se o juiz marca no campo aquela falta, tudo certo, acontece. Só que o que ele fez em Mirassol e Fluminense foi o contrário. Foi o contrário. O Vitor Roque, ele solta o corpo e deixa cair. Sim. E ele é um tanque de guerra, ele é um... ele não cairia com aquele... Exatamente. Nesse contato aí, primeiro que não tem disputa de bola. Porque o Jorginho perde a movimentação do Gustavo Gomes e na hora que ele vai com os 2 braços esticados, ele só tem uma intenção ali, desequilibrar o adversário. Segundo ponto, o Gustavo Gomes já saltou. Não sei se ele está 100% no ar ou se ele está na ponta dos pés, mas ele já saltou. Olha os pés ali, caiu então, está na pontinha. E aí você vê com essa imagem frisada muito claramente que esse tranco nas costas é o suficiente para você não conseguir direcionar o cabeceio. Influencia, né? Para mim, o pênalti é claríssimo. Para mim é um erro grave. Por que eu estou perguntando isso? Que não isso? faz o Flamengo ganhar por conta só desse jogo. Sim, o Flamengo sim. foi superior. O Flamengo foi mais eficiente, foi o termo que eu usei na transmissão. Quando apareceu a oportunidade, ele transformou em gol. E o Palmeiras teve o controle do jogo, mas não teve tantas oportunidades. Mas esse pênalti tinha que ser marcado. Por que eu estou perguntando isso? Porque o Wilton, ele foi permissivo com esse tipo de contato ao longo do jogo. Essa foi a linha que ele adotou no jogo. Então, assim... Eu acho que essa falta que você está citando, inclusive, é a origem desse lance. No Arrascaeta, né? O Gustavo Gomes empurra o Arrascaeta na intermediária. Rodrigo, me permite, assim, eu acho que ele passou a adotar essa linha no jogo... Pra esse jogo? Não. Porque ele não é assim. Não, ele não é assim, muito pelo contrário, ele apita na boca o tempo inteiro. Mas eu acho que ele passou a adotar essa linha, porque isso é logo no início da partida. Com esse lance, ele falou, eu vou seguir esse caminho. Essa é a nota de corte, né? Esse caminho agora. Eu já acho que é tudo subconsciente, assim, a pressão gigante... Não, concordo com você. Veja bem. Todo o barulho que estão favorecendo o Palmeiras. Às vezes as pessoas que falavam isso escandalizadas, hoje cinicamente estão rindo do erro contra o Palmeiras. Ele entrou, o ambiente, ele está contaminado de tal maneira que, evidentemente, para o árbitro marcar um pênalti por um lado ou por outro, que fique claro, esse lance poderia ter acontecido na área do Palmeiras, envolvendo um jogador do Flamengo na cabeçada, e provavelmente também não seria marcado, por quê? Porque para que ele, aqui no subconsciente é assim, para eu marcar um pênalti com 10 minutos de jogo, ele vai ter que ser muito pênalti. Fratura exposta. Ok. Só que esse não é o padrão da arbitragem brasileira, porque um grande drama da arbitragem brasileira, ela pode amanhã profissionalizar os árbitros, mas se ela continuar a não ter gestão, é a ausência de critérios, de padrões. Por que o Caio, que foi ontem o VAR, ele teve tanta ênfase no jogo do Corinthians Internacional, teve tanta ênfase no jogo do Mirassol com o Fluminense, e ontem ele foi mais um contemporizador. Mas, Inter e Corinthians era 50 do segundo tempo. Então... O jogo que definiu o placar, o lance que definiu o placar. E aí ele chega e fala... Fluminense e Mirassol também. Exato. Tava 0-0 o jogo. Então o que acontece? Não tem gestão na arbitragem brasileira. Isso é um problema que o presidente da CBF vai ter que atacar, só vai conseguir atacar no que vem. Então, que nos entreguem pelo menos uma linha, assim, uma orientação. Não tem. Pra gente saber por que Pra gente saber por que errou, porque acertou, assim, pra entender qual é, e não tem. Hoje é cada jogo é de um jeito. O que ontem valeu, hoje pode ser que não valha. A gente chega a 100% de aproveitamento nos duelos Flamengo e Palmeiras do campeonato com polêmicas de arbitragem, porque o jogo do turno também foi marcado por isso. Teve um lance que eu acho completamente inconclusível, que é 12 minutos do primeiro tempo. Era o Ramon Abate-Abel, o árbitro. Ele marcou um pênalti por toque de mão no Varela e o VAR chama para ele rever, entendendo que não tem certeza se o lance foi dentro da área. De fato, não dá para ter nenhuma certeza na imagem. É impossível ter uma certeza se o toque acontece dentro ou fora da área. Me parece até que é fora,
Mas certeza para rever a marcação não dá para ter. Não é impossível com essa imagem você ter certeza se foi dentro ou fora. E aí a decisão de campo foi mantida. Então esse lance é uma polêmica light, vai. Porque foi mão, só não dá para saber se foi dentro ou fora. Nem sei por que chamaram, sinceramente. Achei uma perda de tempo terem chamado ele. Porque não há nenhum recurso para comprovar. Exato, ali assim, amigão, inconclusivo aqui a imagem, vai na sua. E aí o lance que esse eu acho assim, cara, que é o puro suco da arbitragem brasileira, né? O Murilo encosta no Arrascaeta e a arbitragem brasileira, para os padrões dela, enxerga pênalti aqui. E deram um pênalti. Eu acho que não é nada isso. No campo, o Ramon Abate-Abel achou também que não era nada. Só que aí o VAR chamou. Aí você fala, por que o VAR chama nesse lance aqui e não chamou no empurrão do Gomes? Não tem a resposta, porque não tem um critério na arbitragem brasileira. Cada jogo vai ser de um jeito. Ela não tem comando, não tem gestão. Nesse dia acharam que o VAR deveria interferir, acharam que isso era um pênalti claro, chamaram o Ramon Abate-Abel. Ontem acharam que não era, que não teve impacto. Então assim, entenderam que isso aí teve impacto para a queda do Arrascaeta. Entenderam que o lance de ontem não teve impacto para a queda do Gustavo Gomes. E essa ausência de comando, essa ausência de gestão, ela leva com que os jogadores também não contribuam para que o ambiente do jogo jogado seja melhor. Você tem um festival de simulações, você tem um festival de encenações, é a mão no peito que vira um tapa no rosto e o jogador cai rolando. Enfim... É o lateral no meio do campo que vira o pênalti aos 49 do segundo tempo, porque com 1 minuto de jogo, se o bandeirinho ou o juiz erram o lado de um lateral... Pronto. Aquilo parece o fim do mundo. Os caras eles cercam o juiz de uma forma totalmente incompatível com a importância do lance. São os técnicos à beira do campo e nas entrevistas que concedem depois, também puxando a sardinha para o seu lado, e são os executivos de futebol em que, assim, não tem ninguém preocupado em contribuir para melhorar. Aonde está a origem da questão? A origem da questão está na CBF, que precisa ter uma administração de arbitragem com gestão. Gestão define procedimento, define protocolo. Enquanto não houver gestão, vai ser isso. Ontem não era falta, hoje talvez seja. E também o que é 100% de certeza, e nisso tem um padrão, é que os personagens do futebol brasileiro, quando eles são ajudados pela arbitragem, cinicamente eles se calam. Quando eles são prejudicados, eles jogam tudo que podem no ventilador. Vamos ouvir o que o Felipe Luiz ontem falou sobre arbitragem especificamente, e o Abel também sobre o tema e também sobre a atuação do time dele. Dá uma olhada. O momento da substituição foi um erro mais nosso do que de comunicação entre nós do que do árbitro. Mas não sinto que nenhuma equipe foi prejudicada hoje pela arbitragem. E convenhamos, se tem alguém que não pode reclamar de arbitragem é o Palmeiras. Então, para mim, justo o resultado. A única coisa que queremos é um campeonato limpo e justo e que ganhe o melhor. Só isso. E se assim for e o Palmeiras for melhor no campo e vencer o campeonato, aplaudiremos, né? Mas que seja no campo. Então, eu achei essas falas muito ruins do Felipe. Se você ligou a televisão agora, abriu o programa falando sobre elas, acho muito ruim. Porque se você coloca um C desse tamanho no condicional, no fundo você está querendo dizer que a liderança do Palmeiras não é no campo até aqui. Então ele está dizendo, se for no campo, ele vai aplaudir. O Palmeiras é o líder do campeonato. E eu quero saber quais elementos, ele, todos os influenciadores que estão falando em favorecimento ao Palmeiras, quais são os elementos que a gente tem para afirmar isso? São erros de arbitragem? Acabamos de ver que ontem o erro de arbitragem foi contra o Palmeiras. Eu acho muito difícil fazer uma tabela para aferir com exatidão qual o time mais favorecido e qual o mais prejudicado. Para mim, todos são prejudicados. Porque quando a arbitragem é ruim e os clubes são sócios do campeonato, é ruim para todo mundo. E eu, sinceramente, não consigo ver. Podem me convencer do contrário. Eu não consigo ver. O Palmeiras foi muito ajudado contra o São Paulo, indiscutivelmente. Pega outros jogos também contra o Sport. Pô, aquilo foi um absurdo. Verdade. Né? Absurdo aquela arbitragem. Mas eu posso pegar aqui jogos em que o Palmeiras foi prejudicado também. Acabamos de assistir foi ontem. Como o Flamengo também vai ter jogos em que eu acho que ele foi ajudado, os dois contra o Palmeiras, na minha opinião, e jogos que ele foi prejudicado. Você estabelecer diante de uma simples percepção que tem um time que está sendo favorecido e fazer o barulho que está fazendo, eu acho que isso é cínico. É cínico, não contribui nada para o campeonato. E insisto, acho que colocar se o Palmeiras ganhar no campo
eu acho que não é elegante. E não condiz com a própria postura dele ao final do jogo, de cumprimentar o Abel. Nem sei se ele pensa isso. Acho que talvez ele esteja simplesmente inserido nesse contexto que eu sou obrigado a fazer pressão. Ele é abraçado por esse contexto, que aí é o que o Paulo falou. Se você não se manifesta desse jeito, você passa como se fosse alguém que não é. Você não está somando no nosso discurso. Isso aqui não é Europa, não. Isso aqui é diferente. Aqui é tiro, porrada e bomba. Eu acho uma pena. Então, agora eu vou ao cinismo do próprio Abel Ferreira também. Sim. Porque assim, eu acho que o Felipe ontem, ele desceu ao nível dos outros treinadores. Não é que ele foi malvado, ele foi igual aos outros, igual ao Abel. O Abel, que contra o São Paulo, falou que não viu o lance direito, mas achou que não era pênalti. Ontem ele viu o lance. Ontem ele teve tempo de ver o lance, porque o lance foi contra o time dele. Então agora com vocês, Abel Ferreira. Vou falar, já falei o suficiente, já fui expulso pelos árbitros por dizer o que é que eu pensava da arbitragem ao longo destes 4 anos. Isso agora é que se lembraram. Quando eu fui expulso e levei amarelos este tempo todo, ninguém falou dos árbitros. Aí agora é que vão falar dos árbitros. Estou aqui há 5 anos. Fui expulso, vocês nunca me viram ser expulso por mandar vir com o treinador da equipa adversária, né? Eu falei para os árbitros muito tempo, e o que vocês jornalistas fizeram foi dizer que o treinador do Palmeiras era chato, foi dizer que o treinador do Palmeiras não defendia os árbitros, dizer que o treinador do Palmeiras nunca falou na profissionalização dos árbitros. Vocês foram sempre contra mim. Agora estão aí as imagens todas e vocês façam o que quiserem. Essa não é a minha função. É pôr a equipa a jogar, vir aqui à casa do nosso adversário, jogar olho no olho, não deixar o adversário jogar, criar oportunidades como criamos, ter lances que podíamos ter feito em condições normais. A primeira oportunidade podíamos não fazer golo, porque é um penalti claro, e podemos não fazer golo. Depois temos uma situação em que o adversário aproveita muito bem uma combinação e acaba por fazer golo. Temos outra situação a seguir, em que, na minha opinião, há uma falta no Roque, no árbitro não marca falta, há uma falta em cima do Fux, que o Pedro tira a vantagem dessa queda do Fux, mas o árbitro assim entendeu. Ele é o melhor árbitro brasileiro. Temos tido o Palmeiras, eu com este árbitro as coisas não têm funcionado muito bem, já me expulsou umas 4 ou 5 vezes. A forma como ele falou para os meus jogadores no final, ele desligou o microfone, mas enfim, temos todos que melhorar. Eu tenho que melhorar, os meus jogadores têm que melhorar, vocês têm que melhorar e os árbitros também têm que melhorar. Todos nós temos que melhorar. O Palmeiras, há pouco tempo, como bem lembrava o PC aqui em off, quando teve uma marcação absurda contra o Palmeiras, contra o Atlético Paranaense, o assistente do Abel fez sinal de roubo. Foi. Ele não tinha nenhum elemento para falar em roubo. O Palmeiras acabou campeão, inclusive, daquele ano. Depois o Botafogo acusou o campeonato de estar manipulado a favor do Palmeiras, sem nenhuma prova. Nenhuma prova. Agora é a vez de o Flamengo estar apontando injustiças no campeonato a favor do Palmeiras, sem também nenhuma prova. Então, assim... É assim que gira o futebol brasileiro. Todo mundo está fazendo isso, não porque acredita, mas porque acha que é importante fazer pressão na arbitragem, porque acha que vai levar uma vantagem lá na frente. No fundo, é isso que está por trás de todas essas afirmações. Farinha pouca, meu pirão primeiro, e ninguém vai olhar e dizer assim, cara, se eu ficar cuidando só da minha árvore, daqui a pouco não tem floresta. Não, pouco importa. O que importa é, se o meu time é prejudicado, eu posso fazer, como já fez o assistente do Palmeiras, temporadas atrás, insinuações, e naquele ano o Palmeiras terminou campeão, e ele afirmou que havia um complô para evitar o título do Palmeiras. Agora é um outro time preocupado com a excelência, com a melhora do futebol brasileiro, como espetáculo, como produto para atrair cada vez mais o interesse. Ninguém está. E, consequentemente, como se cada um está mais preocupado em falar com a sua própria bolha, a bolha recebe isso muito bem. Claro. É isso mesmo, você tem que falar isso. E aí você fica discursando para bolhas, cada um fala para a sua bolha, e o produto, o trabalho final, isso pouco importa. Contribui ainda para piorar ainda mais a situação, uma arbitragem que há anos padece de gestão, e por não ter gestão, não consegue estabelecer critérios. Não se tem critérios sobre quando o VAR deve interferir,
Como você tem que padronizar essa arbitragem? Você pode até profissionalizar a arbitragem no Brasil. A profissionalização da arbitragem no Brasil será muito bem-vinda. Agora, se vier a profissionalização dentro desse cenário, não vai adiantar nada. Nada. Rigorosamente nada. Porque não há um trabalho nem de quem é gestor da arbitragem e nem de quem está envolvido com o espetáculo, jogadores, técnicos, executivos, presidentes de clubes, no sentido de melhorar o futebol. E é muito importante ter acesso aos áudios do VAR, porque, por exemplo, isso eu louvo na CBF. Se, por exemplo, o áudio do VAR mostrasse o Wilton Pereira falando assim, olha, eu vi o lance e para mim não tem impacto. Claro, tá tudo certo. O juiz viu o lance. Dele, né? Mas não foi o que aconteceu. Foi decisão meramente do VAR ali, de entender que aquilo não houve impacto. O Felipe aproveita. Nisso eu louvo a CBF, porque faz a gente entender melhor os erros e acertos, transparência. Em vários campeonatos isso não acontece. Exato. Inclusive da forma que acontece aqui, não acontece em lugar nenhum. A gente tem muito mais acesso do que outros lugares. Exato. O Felipe falou também sobre uma curiosidade dos critérios de desempate. O Flamengo ganha os 2 jogos do seu rival direto, está atrás. Há campeonatos como o Espanhol, que ele disputou a vida toda, em que o primeiro critério de desempate é o confronto direto. Em outros é o saldo de gols, que é o caso da Inglaterra. No Brasil, o número de vitórias. E o número de vitórias é o critério que nesse momento coloca o Palmeiras à frente. O Felipe comentou sobre isso ontem, dá uma olhada. Uma vitória importante. Chegamos numa situação parecida no primeiro turno e acabamos na frente no final desse primeiro turno. Claro, agora queremos acabar na frente quando acabe o campeonato, que é o mais importante. Hoje estamos empatados a pontos e talvez o único campeonato do mundo que o confronto direto, né? Se você vence 2 vezes a equipe e está empatada a pontos, você não está na frente. Então, talvez isso mude, mas estamos felizes pela vitória e agora pensar na Libertadores. O Palmeiras, se dependesse do critério confronto direto, estaria em maus lençóis. Porque ele tem um desempenho fraco de acordo com a qualidade do time e do desempenho dele no campeonato. Contra os times da elite aqui do nosso futebol. O Palmeiras contra o G6, ele fez 5 pontos em 24 possíveis. É muito pouco. É ridículo. É ridículo. Sabe quem estaria bem nesse critério hipotético que estamos criando aqui? O Cruzeiro. O Cruzeiro ganhou do Botafogo, o único jogo que fez, ganhou os 2 jogos do Bahia, ganhou e empatou do Flamengo, ganhou do Palmeiras, vai jogar agora, e do Mirassol ganhou e empatou. O Cruzeiro é o melhor time contra a elite. E o desempenho do Palmeiras contra os times da elite é risível, cara. É bem abaixo mesmo. E por mais que muitas vezes, até, por exemplo, no jogo de ontem, a gente sente falar de desempenho é uma análise, falar de resultado é uma outra análise. Mas realmente chama atenção e isso pode pesar bastante, né? Porque ainda tem jogo aí contra a equipe da parte de cima, que isso pode definir o campeonato pro Flamengo, que tem um aproveitamento melhor dentro desse universo. Na outra ponta da tabela, né, na outra ponta da questão, melhor dizendo, o Cruzeiro perde muito ponto para a equipe da parte de baixo da tabela. Só dentro de casa foram 8 pontos. Para equipes abaixo da 10ª posição. Se ele tivesse ganho metade desses 8 pontos em casa, ele estava muito mais vivo na briga pelo título hoje. Então tem essas particularidades no campeonato. Cruzeiro contra adversários de menor investimento. O Palmeiras vai ter uma grande oportunidade agora de começar a virar essa chave, né? A próxima rodada recebe o Cruzeiro. Você veja bem, nós estamos falando agora, tem igual número de vitórias, mas a perspectiva do Flamengo para o próximo fim de semana ela é bem animadora, porque o Fortaleza não consegue dar mostras de que será capaz de reagir. Não é? Você olha para o Fortaleza, a gente sempre, se tem uma surpresa, né? Eu olhava e falei, caramba, o Fortaleza... E o Fortaleza não consegue demonstrar sinais de reação. Principalmente contra equipes da parte de cima da tabela. Fez um bom jogo contra o Cruzeiro. Sim. Foi competitivo. Foi, mas perdeu. E aí não adianta. Já o Palmeiras vai ter um jogo dificílimo contra a equipe do Cruzeiro. O Cruzeiro está aí nessa disputa. Ele está um pouco distante? Tá. Mas ele ainda tem. E ele tem ainda, depois do Palmeiras, ele vai enfrentar o Flamengo. Então são... Quem? O Cruzeiro? Não, já foi. Já foram os 2. Já foi 0-0, perdão. Ganhou como mandante ganhou como mandante. Mas, enfim, ganhar do Palmeiras para as aspirações do Cruzeiro, e isso é possível, mesmo jogando fora, é fundamental. Sim. Bom, chega de polêmica e vamos para o resultado óbvio. Vou cutucar o Caio Ribeiro aqui, porque o novo normal
é o Mirassol receber o São Paulo e ser o favorito. Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!